fica dentro da pessoa. Boa-fé objetiva, ela é colocada para fora? É. Por que isso? Porque a boa-fé subjetiva, ela lembra o que, gente? A boa-fé subjetiva, ela lembra uma boa intenção. Está aqui, ó, dentro da cabeça da pessoa, boa intenção. A boa-fé objetiva não para na boa intenção. Além de ter boa intenção, ela vai exigir o quê? Uma boa conduta. Então, olha que linha mestre. Boa-fé subjetiva, boa intenção. Boa-fé objetiva, boa conduta. Professor, eu ainda não entendi. Por que boa-fé subjetiva é boa intenção? Olha como a ideia é bem simples. Boa-fé subjetiva, ela sempre revela um estado psicológico. Professor, estado psicológico de quê? Um estado psicológico de firme crença ou de ignorância. Na verdade, firme crença e ignorância são duas formas, né? Dois lados de uma mesma moeda, duas formas de visualizar a mesma situação. Por que o estado psicológico de firme crença ou de ignorância? Ora, quem que é... Vamos dar um exemplo com a posse. Por que posse trabalha com a ideia de boa-fé subjetiva? Por que posse de boa-fé é posse de boa-fé subjetiva, vamos dizer assim? Pelo seguinte, quem que é o possuidor de boa-fé? Olha o estado psicológico. É aquele que tem o quê? Olha aqui, ó, tá entendendo? A firme crença de ter o direito àquela posse. É aquele que desconhece, ignorar não é desconhecer? Ignora qualquer obstáculo, qualquer impedimento ao exercício de sua posse. Ele não sabe da existência de vícios, ele não sabe da existência de defeitos naquele direito que ele acredita ter. Ele crê firmemente que é ele o verdadeiro possuidor sobre o bem. Por isso que posse de boa-fé é a boa-fé subjetiva que nós nos referimos, não a boa-fé objetiva. Boa-fé objetiva a gente estuda lá em matéria de contratos, princípios contratuais, em direito às obrigações. A boa-fé objetiva, ela trabalha com a parte exteriorizada, o dever de conduta, o dever de bom comportamento, aqueles deveres que nós chamamos de deveres anexos, deveres laterais, colaterais, satelitários, fiduciários, etc. Os deveres de lealdade, probidade, retidão, ética, confidencialidade, tudo para fora. Não basta a intenção. Alguns autores até caracterizam, de uma forma bem interessante, que a boa-fé objetiva, ela engloba a subjetiva, porque ela vai além. Ela parte da boa intenção e exige essa boa conduta. Ok? Portanto, cuidado. Posse de boa-fé não tem nada a ver com boa-fé objetiva. É boa-fé subjetiva. Posse de boa-fé é aquela exercida por quem desconhece qualquer vício, qualquer obstáculo, qualquer impedimento, qualquer defeito ao exercício da sua posse. Professor, e se a pessoa tem conhecimento do defeito, do impedimento, do vício naquela posse que exerce? Vamos dar um exemplo? Pessoa que invadiu. Você está lá, está passando, viu um terreno lá abandonado, tal, pô, ninguém está tomando conta. Passei uma vez, passei a segunda vez, passei um ano depois, pô, ninguém está tomando conta desse terreno. Quer saber? Vou eu tomar conta desse terreno. Vou lá e vou invadir o terreno. Eu acho que eu tenho o verdadeiro direito de ter a posse? Não. Eu sei que eu sou mero invasor. Eu não comprei de ninguém, eu não adquiri, não recebi por sucessão, por nada. Eu simplesmente resolvi da noite para o dia invadir aquele bem. Olha só que interessante. Nessa hipótese, eu sou um possuidor de má-fé. A importância disso é diversa, né? Eu tenho importância principalmente com relação à questão dos frutos e às benfeitorias. É importantíssimo determinar se a pessoa está exercendo uma posse de boa-fé ou de má-fé, para saber, para poder assinalar qualquer questão a respeito do direito aos frutos, ou direito de indenização ou retenção pelas benfeitorias. Encerramos aqui o nosso segundo bloco. No próximo e último bloco, terceiro bloco, iremos analisar duas questões que foram exigidas em exames anteriores. Vamos agora responder duas questões que foram trabalhadas em exame de ordem anteriores. É sempre muito interessante, você que aí está se preparando para um exame de ordem, elaborar e tentar resolver as questões, tentar resolver questões anteriores de exames que já foram realizados, seja de uma banca diferente, seja de um outro estado. Pegue as provas que já foram feitas e veja qual é o formato, vá se adequando ao perfil da prova. Vamos ver aqui as duas que já caíram aqui em duas provas anteriores? Vamos lá. A primeira foi de uma prova aqui da OAB de São Paulo, exame 136, e dizia lá: a posse exercida com ânimos domini, mansa, pacífica, ininterrupta e justa, durante o lapso de tempo necessário à aquisição da propriedade, é denominada posse o quê, hein? Olha aí, lê com calma.
A posse exercida com animus domini, mansa, pacífica, ininterrupta e justa, durante o lapso de tempo necessário à aquisição da propriedade, é denominada posse, né? O que, meus amigos? E aí, o que você assinalaria nessa questão? Que tipo de posse é essa? Deu todos os atributos, deu todas as características exigidas para o pedido do que, gente? O pedido de uso capião. É óbvio que a questão aqui, a primeira questão, se referia à denominada posse ad uso capionem. Lembra que a gente falou no comecinho da nossa aula? Posse ad uso capionem é aquela posse com olhos a uso capião. Como assim, professor? Posse com olhos a uso capião é aquela em que a pessoa está exercendo uma posse com todas as características, com todos os atributos exigidos para conseguir pleitear a propriedade através da ação de uso capião, ok? Então, há dúvida alguma que o X da questão aqui, nessa primeira, era a alternativa bola, posse ad uso capione. Mas, independentemente disso, vamos analisar também as outras expressões aqui, as outras alternativas. A alternativa A fazia referência à denominada posse ad interdicta. O que é posse ad interdicta? Olha o nome, ad interdicta. É aquela que legitima o exercício da proteção possessória, legitima a invocação, a utilização dos interditos possessórios, mas não legitima o uso capião. É como se existisse uma dualidade, posse ad uso capionem, posse ad interdicta. Posse ad uso capionem, é óbvio que eu também posso exercer a proteção possessória, também posso utilizar os interditos possessórios, só que eu posso mais. Com a posse ad uso capionem, eu posso pleitear a uso capião do bem, reivindicar o direito de propriedade sobre a coisa. Já com a posse, né, ad interdicta, eu não tenho esse direito. Eu posso apenas exercer a proteção possessória, mas não posso pleitear uso, né, uso ou a uso capião, origem latina, agora o Código Civil fez... voltou à origem latina do termo a uso capião, mas nada impede de ser utilizado ainda o uso capião. Vários autores até continuam utilizando. Recomendamos para a prova que se adeque à terminologia do código, a uso capião, ok? Posso ser interdicta, eu posso proteger, mas não posso pedir a uso capião. Poxa, professor, então me dá um exemplo de posse ser interdicta. Ora, imagina uma pessoa que, por exemplo, ela alugou uma casa, alugou um apartamento. Essa pessoa, após algum prazo, ela pode pegar e pedir uso capião? Já imaginou? Hoje em dia os prazos de uso capião, gente, a maior parte deles giram em torno de 5 anos. 5, 10, 15 anos o maior. Já imaginou, se alugar por 5 anos uma casa, você pedir uso capião? Ninguém ia alugar nada por mais de 5 anos. Chegasse 4 anos, o cara tinha que ser expulso lá do... Não existe isso, né? É óbvio que a pessoa que está alugando uma casa não tem uma posse ad uso capionem. É apenas uma posse ad interdicta. Ok? Vamos às outras alternativas? A alternativa C fazia menção à posse pro diviso e a alternativa D, a posse pro indiviso. Nós já comentamos aqui a respeito das duas, não é mesmo? E vimos que tanto posse pro diviso como pro indiviso, na verdade, são aquelas modalidades de pluralidade de possuidores. Isso mesmo. Nós vimos que a pro indiviso com pro indiviso são modalidades de composse pro diviso e composse pro indiviso. Não tem nada a ver com aquilo que está no enunciado. São modalidades do que é apenas de pluralidade de posse. Pro diviso, cada um exerce posse sobre uma parte determinada da coisa. Pro indiviso é uma posse ideal, cada um exerce um percentual, mas não é determinado na coisa. Ok? Portanto, na primeira questão aí, a alternativa correta era efetivamente a alternativa bola. Vamos à próxima. Com relação aos efeitos jurídicos, a posse de boa-fé distingue-se da posse de má-fé, porque confere ao possuidor direto... Opa, olha aí, hein? A distinção que o cara... Olha só quantos conceitos o aluno tinha que trabalhar nessa questão. Vamos ler de novo? Com relação aos efeitos jurídicos, a posse de boa-fé distingue-se da posse de má-fé. Em primeiro lugar, você tinha que saber o que é uma e o que é a outra, porque a confere ao possuidor o direito, e aí você tem que saber determinar, né? Não é possuidor direto, o possuidor o direito do quê? E aí? Olha só que questão muito bem trabalhada. Uma prova antiga, mas um exemplo de prova bem elaborado. O aluno tinha que pensar, não era simplesmente uma decoreba. Bom, em primeiro lugar, por que confere ao possuidor o direito a uso capião? E aí, hein?
somente tem direito a uso capião o